Olá, amigos e amigas, e aí? Belezura? Eu sou o Júnior, colecionador de mangás, apreciador de uma abobrinha clichê com bastante gore, personagem caricato e também seu amigo. Primeiro vídeo de leituras do ano de 2026 e assim como o vídeo de aquisições que já saiu, é um vídeo com as minhas últimas leituras do ano passado, para falar bem a verdade. Eu acho que você está um pouco atrasado. E como eu falei no vídeo de aquisições, eu não consegui gravar esse vídeo e o outro de aquisições no ano passado. Tava com muita correria de fim de ano, infelizmente eu acabei não conseguindo. Preguiça. Então deixei para gravar só agora também, ainda demorei para conseguir gravar. Como vocês podem ver, o vídeo tá saindo quase, sei lá, fim de janeiro já. E assim, eu li muita coisa no fim de ano, assim, muita coisa no mês de dezembro. Na verdade eram para ser 2 vídeos de leituras, né? Eu ia tentar gravar 2 em dezembro, mas acabei não conseguindo gravar, então vai tudo para um vídeo só. E eu vou comentar todas elas logo após a abertura. Eu li todos os voluminhos publicados pela Panini de Atelier of Witchhead, quer dizer, li todos até então que foram publicados, quer dizer, mais ou menos, né? Porque agora está em pré-venda o volume 14, que eu ainda não peguei, mas li até o volume 13. Mais especificamente eu li o 10, o 11, o 12, opa, deixa eu alinhar aqui certinho, né? O 12 e o 13. Um comentário que eu sempre venho fazendo nas minhas leituras de Atelier é que cada volume fica melhor e eu reitero isso nesses 4. A história ela começa muito morna, eu já falei isso nos primeiros vídeos de leitura de Atelier, inclusive foi o primeiro vídeo do canal, se não me engano, foi eu começando com o primeiro volume de Atelier of Witchhead. A história começa morna, começa bem padrão, ela começa escalonando e aqui pra mim ela chega no ápice. Que nem eu falei, ápice até então. Começou a introduzir muito das questões morais entre poder usar magia e não usar. Ainda tem muitas coisas convenientes que eu reclamei também disso nos últimos vídeos, que é um determinado personagem aprender a usar magia de forma assim tão rápida em tão pouco tempo, coisa que nem a protagonista da obra conseguiu assim. Também acho que a obra, de uma forma geral, não sabe mesclar muito bem um tom mais sério com os alívios cômicos. Inclusive, quando a obra tá no tom sério dela, eu acho que é muito bom. Quando ela tenta fazer muitos alívios cômicos, me dá uma quebrada, sabe? Ela não precisa tentar tanto assim alívios cômicos. Tem alguns que encaixam bem, principalmente com as crianças, mas tem alguns que não ficam tão bons em algumas cenas que eram para ser mais tensas. Eu tenho às vezes a impressão que ela tem dificuldade de saber para que lado ela quer ir, se ela quer ser uma obra realmente mais infanto-juvenil ou se ela quer explorar temas e coisas mais pesadas. Eu acho que ela tenta ficar meio que no limiar disso, e para mim isso não sei se funciona tão bem. Eu acho que a obra devia se definir realmente, se ela quer realmente passar por esses assuntos de forma superficial, como até então ela está fazendo, ou se ela vai explorar eles a fundo. Mas sim, como eu disse, gostei bastante dos 4 volumes, acho que a história está caminhando para algo muito bacana, e assim, pelo andar da carruagem, vai ser uma coleção gigantesca. Eu tenho certeza, ó, gravem o que eu tô falando aqui. Atelier of Witchhead tem assim coisa para ter mais de 40, 50 volumes e assim, eu não tô brincando. Porra, tudo isso? Aí é anunciado amanhã que o mangá vai finalizar, né? Mas de verdade mesmo, pelo world build da obra, pelas coisas que estão sendo introduzidas pouco a pouco, parece realmente que vai ser uma obra gigantesca. Também li O Pecado Original de Takopi, eu tenho o box da editora Panini. Eu li os 2 voluminhos assim, muito rápido, mas ainda não assisti o anime, eu tenho que assistir o anime de Takopi também. Aqui, volume 1 e o volume 2 de Takopi. Eu já tinha a coleção de Takopi já tem um tempo, bem antes do anime ser lançado, mas eu resolvi realmente só ler no fim do ano passado por conta do sucesso que o anime fez. Era para ter lido inclusive muito antes, mas eu só consegui encaixar ela para as minhas últimas leituras do ano. E eu acho muito engraçado como o pessoal na internet trata Takopi como uma obra 880, né? As pessoas amam O Pecado Original de Takopi ou acham uma obra totalmente superficial, que aborda temas de forma totalmente supérfluas. E eu fico muito no meio termo. Eu acho que é uma obra que ela tem assim inúmeras conveniências de roteiro. Eu acho que ela tem assim muitos Deus Ex Machina, mas eu entendo que é
tudo em prol da narrativa para meio que, digamos, passar uma mensagem. E eu gosto disso, por isso também que eu relevo bastante essas coisas em Pecado Original de Itacopi. Eu não acho, como muitos falam, que ele mostra coisas trágicas de forma gratuita. Não acho. Inclusive, assim, uma cena em específica no mangá é extremamente pesada. Uma cena, tem outras que são pesadinhas. Pensando aqui, tem algumas cenas que são bem, pelo menos umas 3, 4 cenas que são bem pesadas no decorrer da obra. Minha nossa, nossa! Mas que elas são mais pesadas, na maior parte delas, até pelo sugestionamento. Essa palavra existe? Sugestionamento? E eu sei lá, porra. Enfim, elas são mais pesadas por estar sugerindo algo, não por mostrar algo de fato. A cena mais pesada, inclusive, é a que mostra algo de fato, que é no caso da Shizuka, né? Que aparece uma página dupla gigante, com o Itacopi entrando na casa dela e ela ganhando um abraço bem quentinho, que ela mesma se deu. E como eu falei, eu gosto bastante das reflexões que a obra traz, né? Algumas delas, como somos os reflexos dos nossos traumas, que também somos e reproduzimos muito do que os nossos pais são, e que de certa forma também somos reflexos dos traumas deles. Enfim, como eu falei, não acho nem 8 nem 80, eu acho uma obra ok, eu acho que ela é bacana sim. Foi uma ótima leitura que eu tive no ano passado e eu recomendo sim a leitura de O Pecado Original de Itacopi. Comentar agora brevemente de uma leitura online que eu estou fazendo, que eu cheguei a comentar também em outros vídeos de leitura, que é Kaoru Hana, que no Brasil saiu aí o primeiro volume. O segundo volume eu lembro que estava em pré-venda, não lembro agora ao certo se já saiu. Acabei de ler os volumes 5, 6, 7 e 8. E 4 voluminhos aí, a história continua sendo assim, super dócil, super fofa. Nesse ponto da história, o Rintaro e a Kaoru já estão namorando. Ele já conheceu a família dela, inclusive outro casal está para se formar, que já dava pistas pra gente desde o começo da obra, desde que os dois meio que tiveram a primeira interação de que eles futuramente poderiam vir a ser um casal. E nesses 4 volumes está cada vez deixando mais claro pra gente que sim, em algum momento eles vão se formar um casal. E também nesses 4 volumes começa a parecer que vai começar realmente o primeiro grande dilema da série, que também é algo que já é ensaiado desde que o Rintaro e a Kaoru começaram a se relacionar antes do namoro, né? Só na amizade, que é o empecilho da escola da menina, né? A escola dela, as pessoas da escola dela odeiam os meninos da escola do Rintaro, e acho que algumas meninas da escola da Kaoru agora sabem que ela namora um garoto da outra escola, eu sempre esqueço o nome das escolas. Vai tomar no teu cu. Isso aí, pro futuro da obra, pode ser que seja um empecilho pro namoro dos dois. Mas, assim, de uma forma geral, é uma obra super leve, é uma obra que trata dos problemas e dos dilemas de forma muito humana, às vezes mais humana do que nós mesmos, por dizer, porque parece que a gente gosta de problematizar um monte de coisa que poderia ser solucionado e resolvido com uma boa conversada, uma boa conversinha de leve. E nesse mangá, os personagens fazem isso. Todos os problemas que aparecem, eles resolvem conversando. Ai, que delícia! Também li o mangá, que é a adaptação de um livro muito conhecido, O Estrangeiro. Mangazinho que foi desenhado pelo Ryota Kurumado, e o original, o livro, né, que inspirou esse mangá, é de Albert Camus. Mangazinho lançado aqui no Brasil pela editora Record em voluminho único. E esse é um mangá que eu vou ter que reler ele. Eu provavelmente vou reler ele esse ano mesmo, porque eu queria fazer uma resenha sobre. Mas é o tipo de história que você tem que ler mais de uma vez, e uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque é uma história que tem muitos detalhes. A gente acompanha um cara aqui que ele, assim, aparentemente não tem emoções. E nem só isso, ele meio que não desempenha os papéis sociais esperados de uma pessoa dita normal, digamos assim. A gente acompanha um cara, mostra ele no velório da mãe dele, a mãe dele acabou de morrer, e, cara, ele aparentemente é, assim, super apático com tudo na vida dele, não é só por conta da morte da mãe dele. Aí daqui a pouco ele começa a se envolver em um relacionamento em que ele só tá nesse relacionamento por conta que
a mulher que se relaciona com ele, sabe? Ele meio que não fala nada, ele não tem uma opinião própria, aí ele começa a se tornar amigo de um cara que é visivelmente problemático, um cara que tem problema com a polícia, um cara que faz muita coisa torta, e ele só vai fazendo as coisas, até que um momento esse cara que é amigo dele, ele se mete numa pior aí, briga com os caras, e aí o protagonista vai lá e mata o cara que o amigo dele teve esse problema. E aí você pensa, tá bom, mas você tá dizendo que ele não tem sentimentos, que ele é apático, mas ele matou o cara para proteger o amigo. Não, ele não matou o cara para proteger o amigo. E a obra ela vai permear o tribunal dele com relação a esse crime que ele cometeu para proteger esse amigo dele. E a história não é assim, ela é uma obra de tribunal, se a gente for ver, obviamente, só que o que permeia dela é o pensamento filosófico, nessa questão do cara ele ser apático a tudo. O que mais choca o júri e as pessoas ali presentes não é o crime que ele cometeu, mas é a apatia dele com relação a tudo aquilo. É uma obra realmente interessantíssima. Eu gostei ao mesmo tempo que fiquei meio assim no fim da leitura, por isso que é uma obra que realmente eu gostaria de reler para ter uma opinião um pouco melhor formada e também para trazer aqui para vocês um vídeo resenha topzera. Ok. Eu também li a coleção completinha de Battle Royale da editora Pipoca e Nanquim, uma edição 3 em 1, ou seja, são 5 volumes que na verdade são 15, e eu li ela inteirinha. E aqui eu li ela inteira, mas eu só vou mostrar o volume 1 aqui, a capa do volume 1. É difícil pegar a coleção inteira na mão, viu? 5 bitelão, absurdo. Preguiça. Mas vou colocar as capas aqui na tela dos outros, de todas as 5 edições, vai, todas elas. E Battle Royale com certeza foi uma das leituras assim mais divertidas que eu tive no ano passado. Ela assim nem de longe chega a perto de figurar um top 5. Dependendo de como for, às vezes nem um top 10. Eu li bastante coisa no passado. Mas, cara, quesito diversão, ele é uma galhofa assim extremamente gostosa. Ele tem assim um ritmo extremamente frenético. Talvez tenha sido o mangá que eu li ano passado que tem as melhores cenas de ação. As cenas de ação em Battle Royale são muito boas, os tiroteios, a perseguição de carro, lutas assim de artes marciais, assim, realmente é muito bacana esse mangá. Não recomendo muito se você é uma pessoa um pouco sensível a gore, que assim, cara, Battle Royale tem mais gore assim que muita obra de terror aí. Muito mesmo, é um mangá extremamente visceral. A história é por si só, ela por ela, é uma história muito previsível. A gente sabe desde o começo quem que vai se salvar e quem que não vai. A gente sabe que ali só pode sobreviver uma pessoa, só que né, eles querem salvar todo mundo. E se for para sobreviver mais de uma pessoa, a gente sabe quem vai sobreviver. Então é uma obra que assim é bem previsível desde o seu começo. Os personagens são assim extremamente genéricos, mas muito carismáticos. Até aqueles que são até mais problemáticos, como é o caso de uma das personagens da obra, que ela meio que tenta sobreviver no jogo usando o corpo dela, se é que me entende. Aham, sei. Ela seduz os homens que estão no jogo pra chegar de mansinho, dar um beijinho aqui, um negocinho ali, pá, mata eles. E ela é o tipo de personagem que é esse arquétipo que tem assim demais em muitas histórias que a gente vê, né? Que é a mulher que só consegue se proteger e fazer as coisas usando o corpo dela. Mas ainda assim, ela acaba sendo carismática. É que eu falei, alguns personagens são problemáticos, mas acabam sendo muito carismáticos, porque realmente eu acho que é feito um clichê bem feito. O próprio personagem mesmo do Kiriyama, que seria meio que o vilão principal dentro do jogo, né? Não o dos caras do governo. O vilão mesmo da obra são os caras do governo que colocaram toda aquela molecada para fazer o jogo, mas o vilão dentro do jogo é o Kiriyama. E, cara, eu acho ele um dos melhores, se não o melhor personagem de Battle Royale. Eu adoro o Kiriyama. Eu acho que o maior problema na obra se encontra no protagonista. Eu acho o protagonista de Battle Royale fraco, ao mesmo tempo que eu disse que esses personagens são muito genéricos e muito carismáticos. Eu acho o Shuya Nanahara um personagem principal ruim. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria. E eu não sei se isso é polêmico ou não para os fãs, para quem leu Battle Royale, mas eu acho o Shuya Nanahara ruim. Ele é o arquétipo do cara perfeito, super bonzinho, super justiceiro, não sei o que, mas ele só se prende a isso a história inteira. Ele não parece ter sido um cara que teve um crescimento
significativo no decorrer da história. E tudo bem, né? No Battle Royale, de uma forma geral, nenhum personagem tem um crescimento significativo. Eles são realmente personagens genéricos, que é tentado colocar um backgroundzinho em cada um deles, que não serve de muita coisa. Inclusive, a obra, eu acho que ela tem muita encheção de linguiça que dava pra tirar, mas o que me incomoda mesmo é o Shueisha Hanahara, porque eu acho ele um protagonista, com perdão da palavra, pau mole. Mas assim, recomendo pra caramba a leitura de Battle Royale, é uma obra super divertida de uma forma geral. Os 15 volumes passam assim, numa velocidade impressionante, tanto que eu li os 5 volumes, que são na verdade 15, né? São na verdade 15 volumes. Eu devo ter lido aí umas 2 semanas no máximo, estourando. Inclusive, nesse meio de caminho, eu também li o spin-off que a editora New Pop publicou há alguns anos atrás. O Battle Royale Angel's Border, que meio que conta um pouco do que aconteceu com aquelas meninas do farol, que é um arco importante que tem em Battle Royale. Vou dizer de uma forma geral, acho esse spin-off totalmente desnecessário. Bem meia boquinha, não tem necessidade alguma de, se você lê o Battle Royale, você acha que isso aqui é importante ler para dar um contexto a mais para a obra, para dar um desenvolvimento melhor para alguns personagens. Cara, são personagens que não precisam ter um desenvolvimento melhor, não precisam ter tido um background, porque por mais que o arco por si é importante para alguns personagens que aí sim são importantes, os personagens que aparecem aqui não são. No máximo, o personagem mais importante que aparece aqui é o Mimura, que é um dos melhores personagens da série, e realmente os melhores capítulos aqui são os capítulos que o Mimura aparece, mas não acho que só a aparição dele em uns 2 ou 3 capítulos faz valer a pena a leitura desse mangá inteiro. Ele não é ruim, não me entenda mal, ele não é ruim, mas ele é tipo medianíssimo, desnecessário pra cacete. Também li o 6º voluminho de O Verão em que Hikaru Morreu. E cara, depois desse volume eu tenho certeza, essa obra com toda certeza vai terminar em 10 volumes. Ela já tá batendo aí o arco final. Eu sei que já foi divulgado isso pelo próprio autor, que a obra vai acabar, mas ele não falou quando, não foi falado ainda quantos capítulos faltam para acabar, mas eu tenho certeza que ela vai bater aí provavelmente 10 voluminhos. O 7º volume já tá em pré-venda na editora Panini e eu tenho que correr, porque esse mangá é o típico mangá que esgota muito rápido. Corre, negada! Inclusive, se eu não me engano, a Panini, eu tinha visto no site da Panini no fim do ano passado que já tinha esgotado o 6º volume, só se voltou agora pro site da editora, mas eu tinha visto que esgotou o 6º. A história continua muito boa, é maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo com as minhas melhores leituras do ano passado. Eu não coloquei O Verão em que Hikaru Morreu porque eu quero tentar dar prioridade para obras que eu li por inteiras, que são obras encerradas. Mas assim, só o volume 6 para mim já seria o suficiente para figurar em alguma posição do top 5, pelo menos em 5º ou em 4º lugar, eu acho que ele entraria aqui. Essa história é muito boa. Também li a coleção de Erros Divinos, coleçãozinha da editora Panini, completa aí em 4 voluminhos. Cara, eu já tinha lido o primeiro volume de Erros Divinos quando ele lançou, deixei para ler a coleção inteira, né, obviamente, depois que eu comprei ela. E é aquele tipo também de comfort mangá, né, é uma leitura gostosa para ler. Você pega no dia que você está cansado, não quer pensar muito. Personagens carismáticos. A gente acompanha aí o dia deles nesse mundo, que é um mundo cheio de bugs. São fenômenos excepcionais, periódicos, né? O mundo acaba sofrendo com alguns... Não são desastres naturais, digamos assim, mas são literalmente bugs. Em um dia você acorda e tem um monte de planta no seu quarto. Aí quando no outro dia você acorda, as pessoas estão conseguindo subir no céu como se tivessem subido uma escada. São bugs que acontecem todos os dias e dependendo da gravidade do bug, ele fica mais ou menos tempo no ar, digamos assim, e a gente vê a interação dos personagens a isso. Não é como se a obra se propõe a explicar esses bugs, da onde que eles vieram, como surgiram, o que comem, não quer explicar nada disso. É realmente um slice of life, a gente acompanhando a vida dos personagens nesse mundo maluco aqui. E também é um mangá que eu pretendo falar mais num vídeo resenha, já roteirizei ele bonitinho. Quando vai sair? Não faço a menor ideia. Porque eu queria gravar primeiro os vídeos resenhas de obras que eu li ano passado, que eu roteirizei e não consegui gravar. Mas quem sabe eu não consigo esse ano pelo menos gravar um vídeo resenha a cada 2 meses? Seria top. Não consegue, né? O ideal seria 1 por mês, mas difícil prometer. Agora minha última leitura do ano passado, Sócrates in Love, volume único da editora JBC, que é a adaptação de um livro que foi um dos maiores best-sellers do Japão lá no começo dos anos 2000. Inclusive, eu acho que o nome do livro é muito melhor do que o nome colocado no mangá. Sócrates in Love eu acho um nome ruim. O nome do livro é Um Grito de Amor
do centro do mundo. Para mim é um nome muito mais impactante e é um nome que tem muito mais a ver com a obra se a gente for levar em consideração uma certa passagem que tem no mangá. Esse mangá aqui eu comprei ele já tem muito tempo, já tem quase 10 anos, eu comprei em 2017, numa das reimpressões que a JBC fez dele. E eu lembro que na época eu gostei assim demais da leitura. Hoje em dia, nessa releitura aqui, eu confesso que ainda gostei, mas gostei bem menos do que na época que eu li na primeira vez. Eu acho que isso muito se deve ao fato de que hoje em dia ele ficou meio datado, digamos assim. Acho que existem muitas histórias que são parecidas com Sócrates in Love. E outra coisa que para mim foi muito prejudicial nessa releitura foi o traço. O traço do mangá eu achei extremamente feio. Mas é algo que eu pretendo também abordar melhor em um vídeo resenha, que eu também quero falar de Sócrates in Love em um vídeo resenha. E por hoje é isso. Ufa! Essas foram todas as minhas últimas leituras do ano passado. Meu pai amado, finalmente agora eu posso começar o ano. Posso começar a ler coisa nova sem ter culpa de gravar os últimos vídeos de leitura. E eu quero saber de vocês. Vocês chegaram a ler algumas dessas obras que eu comentei hoje recentemente? Ou nem precisa ser tão recentemente não, se vocês já leram essas obras que eu comentei aqui de uma forma geral, qualquer época que seja. E quero saber o que vocês acharam delas, se vocês concordam com as coisas que eu falei aqui, se não concordam, se acham também que eu falei alguma besteira. E é claro, não se esqueça de dar o seu like aqui se você gostou do vídeo e também de se inscrever no canal para não ficar por fora dos próximos vídeos que eu for vir a publicar no mês de fevereiro. Espero que seja no mês de fevereiro. Vai sair vídeos com as minhas melhores leituras do ano passado. Será? Com as minhas piores leituras do ano passado e também um vídeo com os melhores animes que eu assisti, que eu até que assisti bastante anime no ano passado, muito legal. Já tá tudo roteirizado bonitinho, só falta realmente ter tempo de gravar, porque esse é o maior empecilho da minha vida, ter tempo de gravar os vídeos que eu quero. E de editar eles, que é pior ainda. Vontade de chorar e morrer. Só isso. Enfim, é isso. Muito obrigado, valeu e até logo.